Olá, minha gente abençoada! E aí, como é que vocês estão? Hoje daremos continuidade aqui no Salmo 78, de 150 salmos. Pegue sua Bíblia aí para fazermos a leitura. Vamos lá? Salmo 78. E hoje eu vou ler dos versos 1 ao verso 29, porque ele é um pouquinho grande, aí senão vai ficar muito grande aqui para poder ler, mas depois vocês terminem de ler na casa de vocês aí, tá bom? Então vamos lá, né? Salmo 78. Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinham mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhe dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como o rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne em seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem de dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu ao desejo deles, passando o bastão para os filhos. Aqui no Salmo 78, nos versos 3 e 4, vai dizer assim: histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Esse salmo é um chamado aos pais a assumirem o compromisso de investir nas futuras gerações. Se falharmos em transmitir para os nossos filhos o que ouvimos dos nossos pais, interromperemos essa cadeia de ensino. Encobrir das gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder, bem como as maravilhas que fez, é impor sobre elas o mais amargo fracasso. Os mandamentos que Deus nos deu precisam ser transmitidos aos nossos filhos, a fim de que eles, a nova geração, conheçam a Deus e ponham em Deus a sua confiança. A geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A que nasceu no deserto entrou na terra prometida, mas a geração seguinte não conhecia a Deus. Mais importante que lhe dar conforto e riquezas é ensinar os nossos filhos o caminho da salvação. Mais importante que estimular cada um deles a ter sucesso neste mundo é apresentar-lhes o Deus vivo. Precisamos conhecer Deus e torná-lo conhecido. Nossos filhos precisam não apenas ouvir de nós grandes ensinamentos, mas também ver em nossa vida um testemunho irrepreensível. E terminamos por aqui, minha gente, o nosso salmo de hoje, o Salmo 78. Espero você aí amanhã com a graça do Senhor para o Salmo 79, de 150 salmos. Fica na paz de Deus, um grande beijo e
Tchau!